Então, vamos começando. De qualquer forma, a live vai ficar aí salva 24 horas, pessoal. A tia Cristiane, online também. É, de qualquer forma, a live vai ficar aí salva 24 horas e eu pretendo também depois colocar no YouTube, porque quem quiser acessar depois, a gente é um tema que muita gente está comentando. E antes de começar, para que a gente entre no tema, eu queria me solidarizar agora com os colegas professores. Eles também estão passando por muita dificuldade. Muitos colegas que não têm tanta familiaridade com as novas tecnologias, eles estão passando por dramas e ficam muito angustiados. E também esses merecem os nossos aplausos e que juntos nós vamos passar por esse momento. Ok? Mas assim, já vou começar. Vamos começar para a gente aproveitar o nosso tempo que é tão curto. Então seja Vamos. bem-vinda, Gabi. Para muita gente que está te conhecendo agora, eu queria que você se apresentasse. Quem é Gabi? Onde trabalha? Eu já vou adiantar, é na cidade mais desenvolvida do Vale do Paraíba. É a mais bela, é a mais organizada e é a que eu mais amo. Bom dia, professor Manu. É, Queria agradecer, né, pelo convite e essa iniciativa maravilhosa, né, que diante do que estamos passando, é necessário falar, sim, sobre as questões psicológicas, né? Mas, enfim, meu nome é Maria Gabriele, muitos me conhecem como Gabi. Eu trabalho em Juripiranga, sou psicóloga lá e começarei a atuar agora na área da educação. É isso. Por isso o nosso convite. Primeiro por saber do seu empenho, da sua competência, da forma muito legal que você trabalha e por estar trabalhando no tema, né? Então, assim, eu entre nesse momento de dificuldade eu consigo identificar algumas coisas boas. Todo mundo está sofrendo. Mas primeiro eu queria chamar a atenção por lamentar um fato. Eu fico muito triste porque ainda o acesso às tecnologias ele não é universal. Nós estamos falando aqui, tentando atingir muita gente, mas infelizmente a gente tem um número significativo de pessoas excluídas. Se apenas uma pessoa tivesse excluída seria lamentável, imagina o universo que a gente tem. Então, o vírus por si só, ele não é racista, o vírus por si só, ele não faz discriminação, mas quando ele começa a se dissipar numa sociedade racista e numa sociedade desigual, ele começa a atuar de forma diferente e a excluir pessoas. Então isso é uma primeira preocupação. Mas eu queria destacar agora uma coisa boa. É que o problema educação, ele passa a ser um problema mundial. As pessoas começam a olhar para o problema educação. Então, o professor, que muitas vezes é tão perseguido, chamado de vagabundo, as pessoas estão vendo agora dentro de casa que não é qualquer um que pode fazer o trabalho de um professor. É um professor, um profissional que merece respeito como qualquer um outro. Tá bom? Exatamente. E como foi que surgiu isso? Como foi essa ideia da gente discutir sobre esse tema? Eu tenho uma preocupação muito grande, tanto do lado profissional como do lado individual, com uma chaga que afeta a nossa sociedade, que é o suicídio. Então, baseados em números da Organização Mundial de Saúde, o suicídio ele chega a matar mais do que a malária, de que câncer de mama, de que as guerras. Imaginem, o meu filho, os meus filhos, a minha família, a sua, qualquer um outro do que estão nos assistindo, é mais fácil eles sobreviver passando em Alepo, na Síria, no momento de guerra, do que dentro do quarto, trancado. Né? E isso Exatamente. na pandemia. Será que isso não pode ser acentuado, as pessoas trancadas, as pessoas sem a sua vida normal? E isso me preocupa muito. Principalmente, nós estamos falando aqui, a maioria do nosso público aqui em Itambé e Pedra de Fogo,
né? A internet manda para o mundo, mas estamos falando para Itambé e Pedra de Fogo principalmente, onde essas duas cidades têm nível de suicídio que supera a média nacional. Não vou dizer mundial, que eu não chequei, mas eu tenho uma preocupação muito grande, né? Como eles estão gerenciando a interação, e começa a preocupação dos alunos, o Enem vai ser adiado, não vai ser adiado, e como se faz para estudar nesse momento. Então, diante dessa dúvida todinha, a pandemia, como se livrar dela, como estudar, como viver bem, como ter uma vida próxima ao normal, a gente sabe que não vai ser normal, como levar isso nesse momento de pandemia? Agora é contigo, Gabi. Somente isso. Passa a bola, né? Bem, o suicídio, ele sempre foi um tema muito falado, né? Desde a minha época de juventude, eu já vi muitos que estudaram comigo, próximo, né, a mim. Quando somos jovens, pensamos que nada acontece, né, perto de nós. E acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa que eu conhecia cometer suicídio, eu não vi, né, mas eu soube, eu fiquei muito triste e fiquei, meu Deus, mas por que eu conhecia, era tão legal, só que nós não sabemos do que passa dentro de casa, né? Cada um no seu universo, existem pensamentos, existem formas de ser, e dentro de uma casa é difícil a convivência. Nós sabemos que conviver com pessoas de fora, amigos, dentre outras pessoas, é mais fácil, porque a gente vê em tempo determinado, por exemplo, na escola é durante o dia. Você só tem um intervalo para se comunicar. Pessoas do trabalho, mas mesmo assim cada um está lá no seu cantinho fazendo o que deve ser feito. Mas dentro de casa, não. Dentro de casa você convive com 3, 4 pessoas distintas, cada um com seu universo, cada um com sua criação, sua personalidade. E muitas vezes nos sentimos incompreendidos, né? Então, o suicídio, como o Manu falou, ele é tido como uma das 5 maiores causas de morte. Dentre as idades de 15 a 19 anos. E quando a gente delimita para 15 a 24, temos a segunda maior causa de morte. O assunto é tão sério que existe o Setembro Amarelo, que é justamente para a prevenção do suicídio. Mas aí vem a pergunta de Manu, como ter uma vida normal diante de uma situação dessa? Graças aos céus que temos a capacidade de adaptação. O ser humano, ele é um ser adaptável. Isso é muito bom. Independente de em que época estejamos, idade, somos seres adaptáveis, né? E aí, como estudar? Como estudar enquanto minha cabeça está só girando em cima do assunto Covid, 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 né? Antes de a gente entrar nesse tema, eu queria dizer que os adultos já foram jovens. E todos nós que fomos jovens já pensamos numa situação dessa. É melhor morrer. Primeira coisa que aparece na cabeça, é melhor morrer. Que a gente chama de pensamento automático, que são aqueles pensamentos que vêm sem a gente nem mesmo perceber que estão lá. E os jovens, meus queridos jovens, entendam, nós já fomos também jovens. O que acontece muitas vezes é que a falta do diálogo é um dos fatores. O jovem, ele se sente incompreendido. O adulto, ele se sente incompreendido pelo jovem. E aí, ao invés do diálogo, cria-se uma parede invisível que afasta as pessoas de dentro de casa. Então, as pessoas dentro de casa que deveriam ser aquelas que são mais próximas são aquelas que são mais afastadas. E aí é onde vem a famosa labuta, como dizem os mais velhos, né? A dificuldade daí de quebrar, como quebrar esse muro que muitas vezes nós criamos. Aos pais que estão assistindo, por favor, tentem ter um pouco mais de paciência com seus filhos. E vocês, jovens, tentem abrir o seu coração para os seus pais. Gabi, mas o meu pai, ele não gosta de conversar, a minha mãe não gosta de conversar.
Mas você conhece a pessoa que está dentro da sua casa, você sabe como conversar com ela. Pense um pouquinho como é que eu chego perto do meu pai para falar disso. A mãe, muitas vezes, é a que mais percebe quando o jovem ele está um pouquinho retraído, está muito dentro do quarto, está triste, não está conversando, não está comendo. É que isso aí já é um sinalzinho. Quando o jovem ele não costuma fazer mais as mesmas coisas que fazia antes, pode procurar saber o que é que está acontecendo, que não está normal, né? E aí vem, como eu posso estudar aos jovens, né? Logo eu digo, não é fácil, mas o pensamento é a primeira coisa que a gente deve trabalhar, né? Vamos esquecer um pouquinho esse lado da pandemia quando entrar no quarto para estudar. A vida, ela está continuando, ela só está com limitações. Então, se a vida me impõe uma limitação, eu posso me adaptar. Eu não posso estudar na escola, mas eu posso estudar em casa. O que está gerando também muita confusão, porque as pessoas estão dizendo, mas é muito ruim estudar em casa, eu não consigo. Consegue, gente, eu sei que é difícil. Muitas pessoas como eu, por exemplo, só aprendem mesmo vendo o professor falando, interagindo. Eu tinha muita dificuldade assim de ler em casa, porque eu gostava de ver a apresentação do professor e pegar o assunto em casa. Eu só aprendia assim, né? Eu tenho até uma amiga que disse, vou ter que trancar a faculdade porque eu não consigo estudar dessa forma, né? Mas bem, queridos jovens, é difícil, principalmente a área da matemática, né? Física, química, que eu detesto, tenho muita dificuldade, sempre tive. Mas, graças à tecnologia, temos muitos assuntos em que procurar. Temos o YouTube, temos professores que estão disponibilizando tipo um reforço, né, online. Você pode pagar, né, por fora aos pais que podem fazer isso. Mas, enfim, antes de qualquer coisa, organize o seu dia. Você pode, quem gosta de muita coisa colorida como eu, você pode fazer uma cartolina, você coloca uma cartolina no seu quarto, prega na sua parede e organiza o seu dia. Para que você não fique ocioso, para que a sua mente não fique ociosa, gente. Mente vazia, só vem pensamento ruim. Então nós temos que manter nossa mente ocupada, mas ocupada com coisas que vão servir para algo, né? Por exemplo, para estudar. Eu vou dar uma sugestão, né? Digamos, Gabi, eu gosto de estudar de segunda a sexta. Sábado e domingo eu tiro como um dia de lazer, porque também tem que ter o dia de lazer. Mas como estamos em época de pandemia, ninguém está fazendo nada, né? Assim, ainda não está fazendo nada. Você pode estudar de domingo a domingo, organizando o seu dia. Por exemplo, os meninos, às vezes, eles são bem preguiçosinhos, eles gostam muito de estar no mundo, né? Agora estão sofrendo um pouquinho. Organize. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Organize. Gabi, eu gosto de estudar 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Então, você acorda, você leva o seu tempo de preguiça, de tomar café, de ajudar sua mãe, alguma coisa. 2 horas estuda de manhã, 2 horas à tarde, depois do almoço, de tardezinha, de noite. Gabi, não gosto de acordar cedo, só acordo depois de 11 horas. Se programe. O que está faltando hoje em dia para todos nós é organizar o nosso tempo diante de uma situação dessa. E acrescentar atividade física, gente. Todos os dias, a atividade física, ela auxilia na ansiedade, na depressão. E outra coisa, né? Alivia o estresse. E os pais muitas vezes dizem, o que é que esse menino se estressa? Esse menino só faz estudar, não estressa nada. Eu que tenho que fazer as coisas, eu que tenho que trabalhar. Mas, queridos adultos, lembrem-se da sua época de juventude, como era difícil a gente estudar, a pressão que nós sofremos para uma futura faculdade. Então, assim, respeitem o limite dos seus filhos, conversem entre si e organizem esse cronograma. Meu filho, eu quero que você me ajude mais tal hora. Então, essa hora aqui você vai ter para estudar, para jogar o seu videogame, para falar com seus amigos. Tempo é uma coisa que nós estamos tendo muito agora.
Então, vamos organizá-lo a nosso favor para que a nossa mente não seja um perigo para nós mesmos. Então, tire o dia, organize. O dia tem 24 horas. Se você gosta de dormir durante todo o dia, como eu estou fazendo agora, durante todo o dia, né? Estou acordando tarde. Mas tem a hora do almoço, tem a hora de você fazer as suas atividades de casa, estudar e praticar uma atividade física. Gabi, as academias não estão funcionando. Você pode fazer exercício em casa. Pega aí, tem gente que tá pegando aquelas coisinhas de detergente, desinfetante, pegando, fazendo os exercícios. Eu tô achando maravilhoso. Gabi, eu gosto de caminhar, gosto de correr. Se programe para um horário em que não tem aglomeração e vá da sua corrida, vá da sua caminhada. O importante é manter a mente saudável e conversar com seus pais na sua limitação, mas tentar convencê-los a compreender você. Não sou de conversar, então escreve, manda um WhatsApp. Hoje em dia a gente tem muita coisa para se fazer. Mas de antemão, organizar o tempo é essencial. E outra coisa muito importante que eu sempre digo a todos os meus pacientes, além de você ter a sua mente saudável, organizar os seus pensamentos, organizar o seu tempo durante o dia, ter a sua atividade física, a religião é muito importante. O momento que nós estamos em prece é ativado na nossa mente cerebral um ladinho lá que fornece alegria para a gente. Então, a oração, ela é um remédio, ela é uma terapia. E outras pessoas que estão em dificuldade também, procurem um atendimento profissional. Não é vergonhoso você pedir ajuda, é maturidade. Então, você pode sim, hoje as pessoas estão fazendo atendimento online. Procure um profissional se você está com dificuldade de se expressar em casa, de se concentrar, de tudo. Procure um profissional, porque o suicídio, ele acontece devido ao desespero. As pessoas se sentem incompreendidas, não conversam, não procuram ajuda e acabam por terminar a sua vida. Mas quero dizer que não julguem. O suicida, ele não quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com a dor que está sentindo. Então, quando você encontrar uma pessoa, quando você descobrir que uma pessoa, ela tirou a própria vida, não julgue, não diga que é safadeza, porque existe a depressão, existe a ansiedade. Muitas pessoas estão apresentando quadro de ansiedade nessa situação. Pessoas próximas a nós, se você procurar saber, as pessoas estão ficando loucas quase. Estão tendo crises de ansiedade, muitas estão tendo ataque de pânico, ou até surtando. Então, a procura por um profissional é primordial. E outra coisa, eu queria dizer às pessoas que, e muitas vezes já pensaram nessa situação, existe sim a continuidade. Existe, você pode dar continuidade à sua vida. Entenda que acabar com a dor é uma forma muito egoísta, se você parar para pensar. A pessoa que comete suicídio, ela comete também um homicídio. Porque ela mata as pessoas que ficam. Tristeza, solidão. Então, prestem muita atenção se vocês estiverem pensando numa situação dessa. Alguém que você conhece esteja pensando. Eu assisti recentemente O Vendedor de Sonhos. Não sei se você assistiu, mano. Assisti. Eu achei muito interessante o filme. Eu que sou psicóloga, nossa, perfeito. E aí eu digo a vocês como o filme fala, né? O profissional, ele oferece a você uma vírgula e não um ponto final, para que você continue a escrever a sua história. Então, o suicídio, ele pode ser evitado sim, mas que procure ajuda, que você procure ajuda, que alguém que esteja passando por uma situação dessa, você seja aquela pessoa que pode oferecer uma vírgula para que aquele ser humano continue a escrever a história dele. E essa situação, ela vai passar. Precisamos ter um pouco de paciência, precisamos rever a nossa situação como ser humano,
como profissionais e entender que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua dor, o seu sofrimento. Apesar de que a dor e o sofrimento é uma coisa só. Causa dor e causa sofrimento. Mas as causas é que são distintas. Então, nós somos seres humanos e todos nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma limitação. E o fato, Manu, como você falou, dessa pandemia estar acontecendo é que ela não está distinguindo gênero, etnia, religião, não, rico, pobre, todo mundo. E eu espero que o ser humano compreenda isso. Todos nós somos um, temos sentimentos, temos dor, sofremos, somos iguais. A única coisa que nos diferencia são classes sociais e etnias. Mas para a lei e para Deus, somos iguais, somos um, somos seres humanos. Então, eu acho que eu falei demais, né? Não, tá ótimo. Então, eu espero que todos vocês, jovens, na sua limitação, na sua realidade, com o seu tempo, faça valer. Organize seu horário, sua mente, seus pensamentos, porque o pensamento ele pode ser bem perigoso. Converse, tenha o seu momento com Deus, tenha o seu momento de cuidado físico e também de amor e carinho para com as pessoas dentro de casa. Né? Porque quando uma pessoa ela muda de comportamento dentro de casa, as demais mudam também. Então, ao invés de você criar aquele muro que eu falei no início, tente quebrá-lo com amor e carinho. Que daqui a pouco você, seu pai, sua mãe, sua irmã ou seu irmão vão estar sentados e conversando sobre tudo. Né? Mais ou menos isso. Ficou faltando alguma coisa, Manu? Vamos surgir agora. Vê bem, pessoal, se eu percebi que o professor Bergson colocou uma pergunta. Se mais alguém colocou pergunta e eu não percebi, aí vocês, por favor, repitam, porque a gente vê, porque nós estamos aqui interagindo, a produção tirou férias hoje, ninguém está aqui nos ajudando. Aí, eu vou pedir que se alguém colocou pergunta além de Bergson eu coloquei, Berg. Espera aí que eu vou pedir para a Gabi comentar. Mas se mais alguém, por favor, repita que eu não consegui acompanhar. Eu queria, só para a gente ter a dimensão, a importância, né? Hoje eu moro numa cidade diferente da dos meus pais. Não é? E quando eu chego na casa dos meus pais, não é? Eu sinto a necessidade que eles têm da gente conversar. Só ouvir. Não é? Fazer uma escuta qualificada. Ouvir de verdade o que eles estão dizendo. É verdade. E eles sentem essa carência. Eu sinto também. É preciso ouvir as pessoas. Quem está dentro de casa, ouvir. Ouvir de forma qualificada, prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Eu sinto muito essa carência hoje, porque às vezes você está falando, está conversando no WhatsApp, está assistindo a série, está fazendo qualquer outra coisa e não prestar atenção. E como isso está sendo um tabu, uma barreira. As pessoas não estão sentando para conversar. Estou sentindo falta disso. Então, às vezes, encontra uma fala longe. Até as próprias pessoas que se fecham em casa, mas ouvem o de fora. Não que não seja positivo ouvir o de fora, mas ouvir também o de casa, para que as pessoas possam interagir melhor. Né? Outra coisa que eu percebi que funcionou comigo, nesse período de quarentena, foi levar uma rotina normal em relação aos cuidados pessoais. Isso que você falou, né? Se manter na dieta, se manter no exercício, tem sido difícil. Né? Você em casa complica muito a situação. Mas eu ia chamar a atenção para um detalhe. Às vezes teve dia nessa quarentena da gente só ir tomar banho muito tarde, da gente não se cuidar. Né? Na questão... passa o dia na cama, aí não vai lá se cuidar. Eu acho que essa coisa que você falou dos horários é extremamente importante, estabelecer horário de alimentação, de higiene, de atividade, de estudo. A professora Sunaide até colocou isso do estudo, que não seja só com foco
da escola? De um estudo edificante, você falou do filme, tem livros, daqui a pouco eu vou sugerir uma leitura, coisas que vá aliviar a carga dessa responsabilidade que foi colocada nos braços da humanidade. Não existe mais diferença, foi a carga da humanidade. Não adianta querer curar o vírus em um determinado país, em um determinado bairro, em uma determinada cidade, que isso não vai passar. O compromisso agora é planetário. Nós temos que ver o compromisso geral, tá bom? Essa é a primeira coisa. E o professor Bergson colocou a pergunta... dançar, Sunaide. Pois dançar, eu já ia comentar. Perfeito. Sunaide é pé de valsa, dança muito. Muito bem. O pessoal está dizendo que está travando, aqui para mim está normal. Algumas pessoas estão dizendo que está normal. Também está normal. Tudo bem, mas aí vai ficar salvo, depois a gente vê. O professor Bergson fez uma pergunta que achei muito pertinente, mais uma vez. Se alguém tem outra pergunta, coloca aí para a gente ver novamente, por favor. O professor Berg perguntou se seria interessante uma avaliação emocional dos alunos, da escola, de todo mundo, no retorno, para a gente identificar como é que está e como isso poderia ser feito. Essa foi a pergunta do professor Berg. Berg, se eu não fui fiel à tua pergunta, repete, por favor. Mas aí Gabi já vai comentando essa questão da avaliação emocional nesses aspectos que eu disse. Eu acho interessantíssimo e eu queria que muitas escolas fizessem isso, né? Primeiro porque esse pessoal que vai fazer o Enem, que está nessa dúvida, o Enem vai acontecer ou não, eu vou perder o ano, tá todo mundo muito louco, muito preocupado. Quando voltar, né, quando isso acabar, que voltar, fazer sim essa avaliação. Aí você me pergunta como fazer essa avaliação, né? As dinâmicas de grupo, elas são bem interessantes. Existem várias dinâmicas em que uma pessoa pode se colocar no lugar da outra, né? De estimular a empatia. Mas também tem aquela, acho que até que eu falei no começo, de passar a bola. Onde o professor ele pode começar a falar, para quebrar o gelo, né? E por que não também chamar diretor, diretora, outros professores, ou cada um fazer em sua sala, ou fazer uma redação, ou fazer de forma oral, mas que cada um pudesse falar, inclusive o professor, porque o professor também é ser humano. E por que não falar dos seus sentimentos para os seus alunos? Querendo ou não, vai estar estimulando essa questão do respeito, da empatia entre professor e aluno, de quebrar também essa questão de hierarquia, de que só o professor sabe e tal, e trazê-lo um pouquinho mais para perto dos alunos. Eu acho isso primordial. Se fizerem e quiserem me ajuda, eu me ofereço, porque eu adoro essas coisas, viu? Aí a Escola Salvino, escola que eu tenho um carinho enorme, tenho a honra de ter estudado e ter sido professor dessa escola e de ter muitos amigos lá. A Ana já está pedindo aí que a Escola Salvino vai pedir. Um abraço para todos da Escola Salvino, é sempre um prazer reencontrá-los, mesmo que virtualmente. Maria Helena fez um comentário. Está lendo o comentário, seria bom comentar, fez um comentário bem extenso. E nessa proposta aí de diálogo, o professor Alain de Lima, lá de São Vicente Ferrer, que trabalha no Erém Benedita, em Macaparana, e na Escola Creuza, fez um comentário a respeito dos círculos restaurativos. Ele pode até comentar melhor, ele tem mais propriedade nesse assunto, mas que seria um momento dessa escuta qualificada, da gente ver diluição de problemas, né? Tem esses círculos restaurativos tem na educação, na justiça, em determinadas áreas que você vai buscar, de uma forma do diálogo, diluir conflitos que possam existir em todos os ambientes. Né? Porque a gente houve uma quebra muito grande, de uma hora para outra a gente vai para a quarentena. E de uma hora para outra a gente pode ser que volte também. Como vai ser essa volta, o pânico das pessoas de estar convivendo? São muitas lições, né, que a gente aprende. A higiene não é só para esse momento, é para todo momento. O cuidado com a alimentação não é só para esse momento, é para todo momento. Então que a gente possa repensar. A humanidade é convidada a repensar como ela estava vivendo. Aquela pressa toda,
o modo predatório de destruir a natureza. Isso vamos fazer até quando? Até que surja outra pandemia? Então, é nesse sentido. Eu não sei se é verdade, Manu. Eu escutei alguém falando que olha, gente, me perdoe. Eu não assisto jornal. Não é porque eu tenho medo da Covid, não. É porque eu criei esse hábito de não assistir jornal. As pessoas dizem, ah, Gabi, meu Deus, como é que tu consegue viver num mundo assim? Gente, eu só soube da pandemia aqui no Brasil porque me contaram, viu? Eu não gosto de jornal. Eu me reeduquei a não assistir jornal e sim a assistir o que se preze. Eu gosto muito de séries que venham a contribuir para meu engrandecimento profissional, espiritual. Eu gosto de leituras, tanto na minha área da psicologia como na área espírita. E dentre outras religiões, eu gosto muito de ler, porque quando você lê, você aprende. Você quebra aquela visão que a gente tem muitas vezes, aquela visão de cavalo, que é onde você bota aquele negocinho aqui diante dos olhos e você só vê o que está na sua frente. E quando você lê, você vai para outras culturas, você abre sua mente para novas oportunidades, novos pensamentos, um autoconhecimento, que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, essa situação de pandemia, ela veio para nos ensinar alguma coisa, né? Tanto o momento de dor e sofrimento, ele vem para mostrar que alguma coisa está errada, esse momento também. E aí, eu escutei dessa pessoa que, diante da pandemia, né, a camada de ozônio está sendo restituída. Não sei se é verdade, digo logo, porque é verdade? É verdade. Então, há males, né, que vem para o bem. Há males, né? Só que eu estou vendo que muitas pessoas estão revoltadas, culpando Deus, culpando as pessoas. Gente, olha, está acontecendo uma situação dessa para que nós venhamos a amadurecer em algum ponto, a crescer, a evoluir. O que é um momento de reflexão, como o Manu falou. O que é que eu preciso melhorar? Por quê? Nessa correria, nossa, nós não paramos. Eu quero saber qual é o ser humano que para um minuto do seu dia para pensar em que eu posso melhorar. Então, esse momento em que nossa mente agora está com muito tempo, né? Vamos fortalecê-la para pensar o que eu preciso melhorar, como é que eu posso ajudar a pessoa que está próxima a mim, porque é um momento que eu achei fantástico, né? Essas lives dos artistas que estão ajudando muitas pessoas. E eu espero que quando acabar, eles continuem fazendo isso. Porque com pandemia ou sem pandemia, as pessoas passam fome. Com pandemia ou sem pandemia, os animais ficam aí sofrendo no meio das ruas. O que me corta o coração, porque eu sou uma pessoa muito defensora dos animais. Quem me conhece sabe. Então, vamos repensar em que eu posso ajudar. Eu com R$10 eu posso ajudar uma ONG? Posso, então ajude. R$10 faz a diferença para uma ONG de câncer, para uma ONG de pessoas que vivem nas ruas, para uma ONG de animais. Ajudem, gente. R$10 pode salvar uma vida. Então, como até tia Helena foi tia Helena que botou um comentário, foi um texto, um livro que ela colocou, né? Ela falou que a pandemia veio para mostrar o que já sabíamos, né? Mas esquecemos. Que hoje pode ser o último dia, então é melhor viver e não pensar na pior situação. De forma responsável, de forma feliz, aproveitando o seu dia, amando as pessoas que estão próximas de você, porque essa pandemia ela veio também para nos dar uma lição, né? Que estamos sentindo falta das pessoas. Que antigamente a gente só ficava... Era assim, a turma reunida, mas todo mundo no telefone. E hoje estamos no telefone, mas sentindo falta do contato físico, né? Então, que todos nós aprendamos alguma coisa. A amar e a valorizar as pessoas ao nosso redor. Começando nas de casa. Todos nós, viu, gente? Não pense que a psicóloga não tem problema, não. Tem, viu? Tem. Professor tem problema também, né, Manu? Com certeza, muito. Então, assim, é um aprendizado para todos nós. Todos nós. Ok, olha... a ideia é essa mesmo, a gente quer te explorar muito. Teve comentário também de Alessandra,
sobre essa questão da interligação da gente, que você falou também, né, com o transcendental, seja o mais diferente nome que cada pessoa na sua denominação chame, mas essa ligação com o transcendente, com a espiritualidade, com Deus, com qualquer nome que as pessoas deem, isso é muito importante para a gente sublimar as nossas energias. E também essa questão do conflito do tecnológico com o presencial. A professora Sunaide, nossa colega do EREM Frei Orlando, que está presente aí, muitos profissionais do EREM Frei Orlando também e alunos, ela até colocou ontem para a gente, né? Porque tem muita gente que valoriza muito o tecnológico. E nesse momento o tecnológico tem sido importante. Mas a gente tem visto aí o quanto está sentindo falta o pessoal, né? Às vezes tem aluno que diz, não, professor, não estou prestando atenção na aula, mas assisto uma videoaula. A videoaula é importante, inclusive a gente está fazendo, tenho lá meu canal, olhem lá o nosso canal, Química em Movimento, mas assim, é importante também o presencial. A gente tinha desprezado isso, tá bom? Sim. Eu estou vendo aqui pela hora que é rapidinho, cara, eu não pensei que no instante passa esse tempo, mas assim... Foi muito importante, né? Agradecer demais as escolas que compartilharam, as minhas escolas, as escolas que eu trabalho, né? O EREM Frei Orlando e a Escola Getúlio Guedes, a Escola Salvino teve presente aí também com a professora Ana comentando, a Escola João Úrsula. As famílias, os amigos, né? Que eu tô vendo aqui um monte. Minha cunhada linda. A Escola João Úrsulo compartilhou na sua página também, o professor Berg, professor Berg da Escola João Úrsulo também comentou. Acho que foi Virgínia também, que eu não acompanhei os comentários. Desculpa, gente, se Virgínia, faltar alguém. Eu vi fazendo fortes presentes aqui. Julinha, minha prima. Olha aí, muita gente. A familiação tá todinha aqui. Que bom. Inclusive, esse momento foi tão valorizado e assim a gente fica feliz, não como vaidade, não como vaidade, mas por querer atingir a pessoa. E já respondendo a Juan aí, vamos sim, Juan, ter mais live como essa. Gabi, o convite já tá aberto aqui. Já aceitei o convite. Tá bem. O secretário da Educação do Estado da Paraíba compartilhou em sua página, né, valorizando esse momento. Nesse momento, o Estado da Paraíba está discutindo não conteúdos, mas está discutindo eixo temático. O eixo temático dessa semana é saúde, né? A saúde nos seus mais diversos aspectos, né? Lembrando que a saúde, segundo a OMS, não é só não estar doente, é não estar em condições que possam provocar uma doença. Então, se eu posso estar naquele momento sem nenhuma doença, mas se eu estou com um comportamento ou com uma atividade que não seja saudável, a minha saúde já está comprometida, porque vai acarretar uma doença. Então, que a gente possa refletir sobre isso. E, infelizmente, como a gente já vai caminhando para o final, a gente não vai só desligar, a gente precisa planejar o nosso fim. Eu vou pedir que, se vocês tiverem algumas perguntas, coloquem aí para ver se ainda dá tempo a gente comentar alguma pergunta. E nesse mesmo momento, eu vou pedir também para a Gabi fazer as suas palavras finais, né, desse momento de discussão. E eu queria também lembrar a importância, gente, de valorizar a ciência. Minha gente, cuidado com medicação que estão sendo colocada de torto a direito. Vamos seguir a ciência, vamos respeitar a ciência. Só se confronta a ciência com fatos e não com opinião, com achismo. A cloroquina que está em moda, ela é muito mais danosa, não sou eu que estou dizendo. São institutos científicos sérios. Eu posso confirmar para vocês, minha avó faz uso da cloroquina para o tratamento de lúpus e ela traz consequências seríssimas. Então é preciso que a gente reflita. Outra coisa extremamente importante é a gente valorizar o isolamento. Ontem eu estava vendo a repórter Mônica Waldvogel dizer que isolamento parcial, esse termo, ela pesquisou em várias línguas
Não existe essa história de isolamento parcial. O isolamento ou é real, só aquelas pessoas sair, ou nós vamos chegar à situação pior. É verdade. O Ministério Público do Rio de Janeiro acabou de decretar hoje, informação de última hora, recomendando um lockdown de 15 dias. Pernambuco já determinou lockdown na região metropolitana. É sério, pessoal. Vamos refletir sobre isso. Sigamos a ciência, respeitando o conhecimento científico. Isso não é produzido à toa, tá bom? Vamos ter essa consciência. Então, nesse momento, infelizmente, para a gente ir organizando o nosso fim, eu já vou passando para a Gabi para dar suas palavras finais. E também ainda há tempo se alguém comentar aí alguma coisa, tá bom? Eu estou vendo aqui o professor Manuel Souza, sempre muito ativo, estou gostando muito da participação. O brother Eliezer também já comentou, desculpa aí se a gente está esquecendo alguém. São muitas mas aí, coisas. muito obrigado a todos, tá bom? A produção não está passando as perguntas para nós, né? Pois é. Olha, eu achei bem interessante que o professor é um professor, é o Alan de Lima. Isso. Ele falou que cuidar da saúde mental é um desafio da vida toda, né? E o que acontece com essas pessoas que estão nessas medicações, né? O desespero leva a gente a fazer muita coisa, inclusive não pensar. Eu estava, até minha sogra estava comentando de um remédio aqui, de verme, que as pessoas estão tomando, porque escutaram não sei quem falando. Não, eu não sei se não, é ivermectina. Não sei se é o mesmo. É de verme também. Anitta. Pronto. É esse tal de ivermectina que a gente estava procurando para a cadelinha dela. Não tem nas farmácias porque as pessoas estão indo desesperadas comprar. Gente, se alguma medicação ela for realmente estiver fazendo efeito, vai ser divulgado na televisão. Para que tanto desespero? As coisas já estão complicadas e nós ainda complicamos mais ainda. Então, deixem desse desespero, gente. Tudo vai se acalmar. Mas se você não se acalmar em primeiro lugar, as coisas não vão dar certo. Então, olhe, em primeiro lugar, tenham fé, né? Tem muitas pessoas céticas, mas tenham fé em você mesma, pelo menos. Tenham paciência, né? Tentem ter esse autocontrole, porque, gente, as coisas elas vão passar. Tudo passa. Quantas coisas já existiram no mundo? Peste negra, eu estava até comentando com a minha amiga. E é mais uma em que o ser humano vai se adaptar. Mas para isso precisamos ter paciência e aprender. E também a confiar na ciência, como o Manu falou. Que as coisas vão... pesquisas estão sendo feitas no mundo inteiro. Então tenham paciência, que é uma coisa nova. Assim como veio o H1N1, veio a Covid, e as coisas vão se acalmar, mas tenham paciência. Nada de estar indo em farmácia, tomando remédio de câncer. Gente, calma. As coisas não precisam ser tão desesperadoras. Mantenham sua quarentena. Fiquem em casa, saiam quando for necessário. Se higienizem. E esperem que a ciência ela vai dar um sinal. Então, para finalizar, Manu, eu queria que as pessoas se conscientizassem um pouco mais, né? Trabalhem a mente de vocês todos os dias. Existem vários tipos de treino de respiração, meditação, yoga, que você pode fazer em casa. E foquem na sua mente coisas boas. Pensamentos bons atraem energias boas. Tanto na parte espiritual, quanto a ciência diz que o pensamento ele leva a gente a fazer muita coisa. Na psicologia, a gente diz que o pensamento ele leva um sentimento que leva um comportamento. Se eu estou pensando coisa boa, os meus sentimentos vão ser os melhores, de alegria, de felicidade, de esperança. E o meu comportamento vai ser um comportamento saudável. Mas se eu penso, nada vai dar certo, eu vou morrer nessa pandemia, vai pegar minha família todinha, é melhor eu morrer logo, você entra numa depressão, nem morre de Covid, morre de depressão. Então existem coisas que podem ser sim evitadas. Basta nós mantermos a nossa cabeça funcionando para positividade,
Se você estiver precisando de ajuda, como eu falei, procure um profissional, um professor, um psicólogo, um amigo que vá te instruir para o bem. E não para fofocar, ainda tem isso, que a gente tem que ter cuidado. E eu já falei tanto que eu acho que nem tem mais o que falar, mano. Senão daqui a pouco Pois é, conversas acaba tudo. edificantes, né? Conversas boas. Ah, muita gente aí falando. Desculpa que a gente esqueceu, mas eu vi que minha prima lá de Santos, Mary, ela comentou a importância do uso da máscara, gente, coisa tão Isso. simples, usa máscara. Geraldinho também falou aí, Geraldo, lembrança aí para toda a galera lá do Instagame que deve estar acompanhando. Juan, você perguntou sobre a É, questão da máscara. Provavelmente sim, mas a gente ainda não sabe nem quando nem como vai ser o retorno às aulas, né? As aulas, eu acho que Tássio também comentou que ele disse que tem pena daqueles que estão perdendo o momento de sala de aula. Realmente nós estamos tentando amenizar pelo meio virtual, mas infelizmente ainda não é possível presencial. E também, acho que Lília também participando aí, ó, Débora, acho que tem uma pessoa, Adriana, que está sempre bem ativa aqui nos comentários, fez alguns comentários muito pertinentes. Muito obrigado, Adriana, pela tua participação. E a todos vocês. Eu fico muito feliz pela interação de todo mundo. E um comentário que eu vi muito aqui foi das pessoas dizendo para a gente fazer outros momentos como esse. Sim, nós vamos ter, já que vocês deram esse feedback muito positivo aí, maravilhoso, nós vamos procurar sim outros momentos como esse, tratar de outros temas para que a gente mantenha sempre ativo. O estado de Pernambuco, ele vai entrar a partir da próxima semana, acho que amanhã ou na próxima semana, ele vai entrar em recesso escolar. Então, se a gente vai se afastar desse momento de conteúdo, mas que a gente não afaste os laços que nós ligamos nesse momento, nessa interação, para que a gente passe sim a um cuidar do outro, né? E com essa fala, eu queria agradecer demais a Gabi pela disponibilidade, por esse momento de querer cuidar das pessoas, deixar uma hora do dia. Uma hora foi aqui, mas tem toda a preparação para isso. Com um salário altíssimo que ela está recebendo para isso. Mas tenho certeza de que esse momento de interação a gente é muito mais grandioso para todos nós de aprendizado. Nós temos aprendido muito com isso. Muito obrigado a todos, pessoal, e nós vamos encerrando por aqui, não é? Tia Maria Cristiane já está falando. Seria bom falar do trabalho solidário. Júnior, que ideia interessante, né? Nós vamos. Essa ideia já chegou no final, a gente poderia comentar antes. Mas o trabalho solidário tem sido muito importante. Muitas famílias estão sendo atingidas. Muitas famílias estão sendo atingidas parcialmente. E muitas famílias não estão sendo atingidas no aspecto financeiro, viu, pessoal? Estou falando no aspecto financeiro. Então, aquelas famílias, além de toda essa questão de ajuda governamental, de auxílio, dos R$ 600, dos 1.200 para famílias, mas se cada família que não foi atingida financeiramente ou se foi atingida parcialmente puder colaborar com uma família que foi atingida drasticamente, é muito interessante. Porque quando a gente faz o bem, Júnior, como você já mencionou aí, nós sentimos melhor ainda. Então isso melhora a nossa saúde emocional. Eu chego para essa live com algo que eu fiz, com um projeto. A gente fez um projeto no Erem Frei Orlando há 2 anos atrás, chamado Escola Sustentável. Esse projeto a gente conseguiu cadastrar alguns catadores num aplicativo chamado Cataqui. Então, quando é ontem, eu recebo a mensagem do aplicativo dizendo que ele vai dar uma ajuda financeira àqueles catadores que estão cadastrados no aplicativo. Olha que maravilha. Coisa linda. Eles estão fazendo uma vaquinha e dessa vaquinha vai ter uma ajuda onde as pessoas nem esperavam, porque estão sofrendo muito. Então, que a gente possa cuidar do outro, desse trabalho solidário. Isso é muito importante.
Muito obrigado, Gabi. E nós vamos Muito encerrando. obrigada, Manu. E estamos aguardando você para a próxima. Tchauzinho, pessoal. Só quando quiserem podem me chamar. Tchau, muito Tá obrigada. bem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a Obrigado. todos.